Bem, pessoal, eu vou falar um pouco sobre os exercícios utilizados para trabalhar os músculos dorsais. O primeiro exercício é a remada alta, que consiste em movimentos da articulação do ombro, do cotovelo e da cintura escapular. Os músculos mais utilizados no ombro são o deltoide na parte acromial e o deltoide na parte espinal. Na cintura escapular nós utilizamos o trapézio superior, o trapézio médio e os músculos romboides. No cotovelo nós utilizamos o músculo braquial, o músculo braquiorradial e o músculo bíceps braquial. Nós temos dois movimentos da remada alta que já mostram uma diferente ativação de musculatura do exercício. Um exemplo é a remada alta com a elevação da cintura escapular, que o indivíduo trabalha mais o trapézio tem uma maior ativação do que o outro movimento, que é sem a elevação da cintura escapular, que o trapézio é bem menos trabalhado. Bem, o outro exercício que existe de remada é a remada baixa. A remada baixa, ela também trabalha com as articulações do ombro, do cotovelo e da cintura escapular. E na remada baixa, os músculos da cintura escapular são o músculo trapézio transverso e os músculos romboides. O do ombro continua com o deltoide na parte acromial e o deltoide na parte parte espinal. E os flexores são os mesmos que o da remada alta. Os flexores do cotovelo são o músculo braquial, o músculo bíceps braquial e o músculo braquiorradial. Nesse exercício, o músculo que é mais ativado é o redondo menor. Mas em comparação com a remada alta é mais indicada, pois promove um equilíbrio maior entre os músculos de rotação interna e externa do deltoide, junto com os outros músculos dorsais, diferente da remada baixa. Bem, pessoal, o terceiro exercício é o puxador. O puxador, ele apresenta duas variações, a puxada com a barra à frente e a puxada com a barra atrás. Nesse exercício, as articulações que são acionadas são a do cotovelo, a do ombro e a da cintura escapular. No cotovelo, os músculos utilizados são o músculo braquial, o músculo bíceps braquial e o músculo braquiorradial. No ombro, os músculos utilizados são o latíssimo do dorso, o redondo maior e o peitoral maior. E na cintura escapular, os músculos utilizados são os rotadores inferiores e o peitoral menor. Bem, o exercício com a barra atrás, com o puxador atrás, a amplitude dos movimentos do ombro são diminuídas e a intensidade da rotação interna e da adução do ombro é bem menor. E o puxador na frente, a intensidade da adução e da rotação interna e externa é bem maior. Bem, a diferença dos dois é que com o puxador atrás eu forço mais a lombar, eu causo uma curvatura na região lombar e cervical. E com o puxador na frente eu
eu tensiono mais os ligamentos, podendo causar certos tipos de lesões. Que quando comparados à remada alta é a mais indicada para esse tipo de exercício. Bem pessoal, o quarto exercício é o puxador inclinado. Ele utiliza as três articulações já citadas nos exercícios anteriores. A articulação do cotovelo, do ombro e da cintura escapular. No ombro, os músculos deltoides da parte acromial e da parte espinal são os que são mais ativados, tendo também o infraespinal atuando nessa articulação. Na cintura escapular nós temos o latíssimo do dorso, nós temos os músculos romboides e o trapézio transverso. No cotovelo, os músculos atuantes são os mesmos dos outros exercícios, que são o músculo bíceps braquial, o músculo braquial e o músculo braquiorradial. Bem, esse exercício não há variação, não tem outras formas de ser executado. Bom, esse exercício ele deve ser feito com uma pessoa que não tem, não apresenta uma hiperlordose ou cifose, algum problema na região lombar. Também não pode ser feito por iniciantes, porque ele deve ser realizado com alguém que já tenha bastante resistência na região abdominal. Bem, o indivíduo que está executando o exercício, ele se inclina ao máximo, mas evitando uma antiversão, que é um risco quando se faz esse exercício, que pode ocasionar uma lordose, uma hiperlordose. Esse exercício ele está no mesmo grau de indicação da remada alta, digamos. Em comparação com a remada alta ela é melhor, mas os dois eles deixam bem equilibrados os músculos do ombro com os outros músculos dorsais. Só que a diferença desse exercício para a remada alta é que na remada alta o músculo infraespinal ele é mais ativado do que na puxada inclinada. Bem, esses exercícios normalmente são indicados para pessoas com hipercifose dorsal, para compensar o desequilíbrio existente entre as musculaturas. Bem, o sexto exercício nós vamos entrar já nos exercícios dos membros inferiores, e é o exercício de abdução do quadril, é feita na cadeira abdutora. Só há uma articulação envolvida nesse exercício, que é a articulação do quadril, e o músculo atuante nesse exercício é o músculo glúteo médio. Bem, há 3 variações. Nessas 3 variações, só o que vai diferenciar mesmo é a intensidade realizada na musculatura atuante. A primeira variação é na cadeira abdutora, a segunda variação é em pé e a terceira variação é deitada em decúbito lateral. Bem, na cadeira abdutora eu posso fazer esse exercício de 2 formas, para forçar, para trabalhar, para ativar o glúteo máximo ou o glúteo médio. Para ativar o glúteo máximo, eu só preciso estar mais inclinado à frente, fazendo uma flexão do quadril. E para ativar o glúteo médio, eu preciso estar encostado na cadeira, fazendo uma extensão do quadril. A segunda variação de exercício na cadeira abdutora pode ser feita em pé. Em pé, nós temos uma maior
uma diferença mínima na ativação do glúteo médio, e o tensor da face lata ela aumenta consideravelmente a sua ativação em relação ao exercício feito na cadeira abdutora. Uma terceira opção, uma terceira variação para o exercício de abdução é pegar um colchonete e fazer os exercícios deitado. O braço fica estendido, apoiando a cabeça, uma perna semi-flexionada e com o peso colocado no tornozelo, fazer um movimento de abdução. Tá certo, não vai ser a mesma intensidade como numa cadeira abdutora ou numa polia, mas é um exercício que pode ser bem aproveitado. O sétimo exercício é o exercício para adução, exercício de adução, que é feito na cadeira adutora. Ele é feito através da articulação do quadril. São os músculos atuantes nesse exercício são os músculos adutores, que é o adutor magno, o adutor longo, o adutor curto, o pequitíneo e o grácil. Bem, as variações que existem, elas não alteram assim nenhuma participação dos músculos nesse exercício. O que vai mudar em relação à variação são as intensidades de ativação muscular. Bem, as variações são as mesmas que da cadeira abdutora. Eu posso fazer o exercício na cadeira adutora, posso fazer o exercício em pé, na polia, e também posso fazer o exercício deitado em decúbito lateral. A segunda variação do exercício adutor, para buscar uma forma diferente de se fazer sem ser na cadeira adutora, ela pode ser feita na polia, porém esse exercício na polia, a intensidade no adutor magno é diminuída. Para o trabalho de adução do quadril, nós também podemos fazer um trabalho semelhante feito no trabalho de abdução, deitado, apoiando a cabeça no braço. A perna que não vai fazer o movimento, ela fica apoiada à frente da perna que vai estar com toda a carga, e a perna que está com a carga, com o peso, ela faz o movimento de adução. Nesse trabalho, ele não é um trabalho tão leve como foi o abdutor em decúbito lateral. Pode ser usado como uma opção válida de sobrecarga na academia, pois em comparação com a polia, ele tem uma ativação maior do adutor magno do que o exercício feito na polia. E a diferença é mínima em relação à cadeira adutora. Bem, pessoal, esse é o quinto exercício que nós vamos apresentar, é o voador invertido. O voador invertido trabalha com duas articulações, a articulação do ombro e a articulação da cintura escapular. Apresenta duas variações: a rotação externa, movimento de rotação externa no exercício, e o movimento em posição neutra. Os músculos ativados nesse exercício no ombro são o deltoide na parte acromial, o deltoide na parte espinal, o músculo infraespinal e o redondo menor. Na cintura escapular, o trapézio transverso é o mais ativado e os músculos romboides. Bem, na rotação externa, pode fazer. Movimento de rotação externa, o músculo infraespinal é o mais ativado. Já na rotação neutra, que com a pegada lá na frente,
o músculo infraespinal ele já é menos ativado em relação ao músculo deltoide na parte acromial e na parte espinal. E essas duas variações elas podem ser de pegada alta e de pegada baixa. Na pegada baixa, essa é a pegada baixa. Na pegada baixa, os músculos da cintura escapular são mais trabalhados. O trapézio transverso e os músculos romboides eles são os mais ativados nessa pegada. A intensidade nos músculos deltoides, acromial e espinal é bem menor. Bom, e na pegada alta, com o banco mais lá embaixo, os músculos deltoides da parte acromial e na parte espinal são mais trabalhados em relação ao exercício com uma pegada mais baixa. Esse movimento, a cabeça, ela fica em posição de lordose fisiológica, ou seja, ela não fica nem muito elevada. É um jeito errado de se fazer, pode causar problemas posturais na vértebra cervical e também não fica muito baixo. O certo é a lordose natural, a lordose fisiológica. Bom, o exercício que está sendo mostrado agora ele é um exercício de musculação voltado para o trabalho do glúteo. Ele utiliza a articulação do quadril. Os músculos que atuam nesse exercício são os músculos extensores do quadril, o glúteo máximo, a cabeça longa do bíceps femoral, o semitendíneo e o semimembranoso. Bem, esse exercício apresenta 3 variações. A primeira, que é mais utilizada, é a posição do gato ou a posição dos 4 apoios e uma perna se eleva, fazendo uma extensão do quadril. Eu posso recorrer a um outro tipo de movimento nesse mesmo exercício. Ao estender a perna, eu posso fazer uma rotação externa em que eu vou trabalhar um pouco mais o glúteo máximo. Uma outra forma de executar esse movimento é flexionando o joelho e elevando a perna, que também é um trabalho bem favorável ao glúteo, pois não tem a necessidade da ativação dos músculos isquiotibiais. A segunda variação do exercício pode ser feito na polia. Ele é realizado com uma perna de apoio semiflexionada e a perna que trabalha ela provoca uma extensão no quadril. Esse exercício ele ativa pouco o glúteo máximo, então mas é uma opção válida para trabalhar o glúteo. O último exercício que nós vamos falar é o exercício de flexão do quadril. Utiliza a articulação do quadril. Os músculos flexores do quadril são o psoas, o ilíaco, o reto femoral e o pectíneo. Bem, é importante fazer o movimento de flexão do quadril, pois todos os outros exercícios de musculação dos membros inferiores, eles são em extensão. Então é necessário haver um equilíbrio entre a musculatura. Esse exercício não possui muitas variações. Normalmente é feito numa máquina e é o único exercício para a flexão do quadril.